quase que eu digo que a minha principal função é de ouvidoria, né? Eu tenho muita escuta, eu faço muita escuta, eu olho, né, logicamente como o negócio está performando, mas eu tenho uma escuta importante de onde estão os problemas que precisam ser transformados. E essa necessidade surgiu porque a gente está falando de uma empresa que está há 70 anos no mercado, em que tinha processos muito enraizados e a gente precisava revisitar, seja do ponto de vista de processo, de cultura e também de tecnologia. Foi uma evolução, na verdade, que aconteceu no mercado. Então, eu acho que, dado todos os movimentos crescentes que aconteceram, né, eu acho que o consumidor mais exigente, eu acho que toda a própria transformação digital, a digitalização de várias empresas, isso fez com que as empresas, né, no geral, as mais competitivas principalmente, elas proativamente criassem alguns escritórios de projetos, e aí, ao longo do tempo, esses escritórios de projeto, eles evoluíram para uma cadeira realmente muito mais estratégica, que fez sentido em algumas empresas. Meu papel era um papel de transformação digital no começo, dentro principalmente das agências que não eram ainda tão digitalizadas. E a transformação digital virou transformação de negócio, né? E aí o meu papel acabou virando um papel de transformação mais amplo, porque é pensar em novos modelos de negócio para as empresas que a gente tem dentro da nossa holding no Brasil. Ele é visto como um arquiteto estratégico do negócio. Então ele tem que olhar quais são as oportunidades que a gente tem que mapear as iniciativas, tem que provocar as pessoas a saírem da zona de conforto, todas as áreas, os líderes principalmente. Ele é um agente de transformação, então ele tem que encontrar pessoas que são mobilizadoras, que fazem com que o negócio de fato avance, seja no sentido de processo, seja do ponto de vista de tecnologia ou ainda mesmo de cultura. Eu acabo tendo esse olhar mais cross entre todas as empresas para buscar desde produtividade, cross, para buscar sinergia entre as operações, buscar soluções que juntem várias operações da holding para uma solução para um determinado cliente. Eu acho que, no geral, são empresas que passam, elas têm um mercado competitivo bastante aflorado, tá? Então, acho que, falando mais genericamente, com certeza são mercados que têm essa necessidade de transformação por estarem passando por um momento muito competitivo. Fazer com que as coisas todas se conectem, porque ele tem que ter uma visão total do negócio. Não é só do ponto de vista daquela iniciativa, mas ele tem que ver o que aquela iniciativa vai impactar em outras áreas, no cliente. Todo o trabalho de transformação que eu faço, ele tem que ser um trabalho de construção de valor e não de destruição de valor. E você só consegue transformar um negócio se você tiver essa escuta muito ativa, se você souber fazer as perguntas corretas, entrar numa operação, entender o chão da fábrica, para daí você começar a construir uma solução de transformação em cima de uma base já instalada. Eu faço muita interface da app com as Big Techs, que normalmente são os maiores provocadores de transformação do negócio. Tem um olhar de portfólio mesmo, e aí ele passa por um olhar de M&A, de empresas potenciais a serem adquiridas no mercado, que possam compor o nosso portfólio para que isso gere uma solução end-to-end para os nossos clientes. E tem um olhar também para dentro das operações para buscar sinergia. Os maiores desafios dessa posição é conectar, é fazer com que todos estejam na mesma página, que sejam agentes de mudança, de transformação e, principalmente, fazer com que o programa se mantenha vivo quando a gente fala de transformação. Lembrando que um Chief Transformation Officer, ele transforma desde a cultura, desde a tecnologia, desde o processo e até mesmo nas pessoas. Então, um dos desafios é fazer com que tudo esteja conectado e vivo dentro da organização. Normalmente é cultural o desafio, porque quando a gente fala de transformação, é sempre você mudar algo que já vem sendo feito há bastante tempo de uma determinada maneira. São pessoas que não gostam de mudança, são pessoas que sempre fizeram de uma determinada maneira, não querem necessariamente fazer de outra. Então, acaba sendo muito mais sobre as pessoas do que necessariamente sobre a função. Nem sempre essa solução melhor é cômoda, muitas vezes é incômodo, exigem mudanças muito drásticas, existem mudanças de pessoas, de processos, de forma de fazer, e isso acaba gerando um certo desconforto. Porque imagina, são inúmeras iniciativas, a gente está falando aqui de mais de 20 iniciativas, 9 sponsors, que são os caras que estão de frente com o negócio.
Então a gente tem um papel aí de fazer toda essa facilitação para conduzir o programa de transformação. Eu acho que o meu resultado acaba aparecendo no P&L, acaba aparecendo no bottom line, no resultado da empresa mesmo, né? Então, só funciona uma transformação se ela gera mais negócio, se ela gera mais valor, se o cliente cresce dentro da empresa, se a gente traz novos clientes, se a gente traz novas propostas de valor e se a agência está performando melhor ou não depois. Nós definimos, desde o momento que foi implementado o programa de transformação, a gente definiu um baseline de todos os temas que nós iríamos trabalhar, de todas as iniciativas que são estratégicas. A partir de então, a gente, com base nesse baseline, a gente apura os resultados dessas iniciativas. E aí, a controladoria, eu também sou diretor da controladoria aqui do Grupo Casas Bahia, ela apura essas iniciativas para que, de fato, a gente tenha aí a apuração dos ganhos e atue em cada um dos desvios que são apresentados.